Vinícius de Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro. Com seus 15 anos de idade, compôs suas primeiras canções. Já no ano seguinte, o artista acabou se formando bacharel em letras no Colégio Santo Inácio. No final da década de 20, Vinícius ingressou no curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Concluiu o curso em 1933, ano em que lançou seu primeiro livro, O Caminho para a Distância. A partir da década de 30, o escritor passou a frequentar rodas literárias e boêmias do Rio de Janeiro. Nessa época, ele acabou conhecendo poetas como Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Este último tornou-se um de seus melhores amigos durante toda a sua vida. Em 1938, Vinícius de Moraes ganhou uma bolsa de estudos do Conselho Britânico para cursar literatura inglesa em Oxford, no Reino Unido. Em 1943, o artista passou em um concurso do Ministério das Relações Exteriores, para assim atuar como diplomata. Trabalhou nos Estados Unidos, França e Uruguai. No entanto, em 1969, a mando do então presidente Arthur Costa Silva, ele foi exonerado junto a outros funcionários por não estar alinhado com o regime civil-militar. Vou falar sobre o contexto histórico de Vinícius de Moraes. No início, as suas obras apresentavam uma aliança com o neossimbolismo, que trazia a renovação católica da década de 1930 e também trazia a renovação do lado espiritual humano. Vários temas do poeta apresentam temática bíblica. Porém, com o passar dos anos, seus poemas foram focando no erotismo, o que contradizia com a sua formação religiosa. Após essa dicotomia entre prazer carnal e princípios religiosos, ele entrou numa segunda fase poética, de visão de amor do poeta e temáticas sociais. Existiam diferenças entre essas duas fases, já que na primeira ele utilizava versos melancólicos e maiores, versos longos, e na segunda ele utilizava versos objetivos e linguagem coloquial. Vinícius de Moraes foi um marco na literatura e na música, tanto que até hoje existem ruas e avenidas com seu nome. O soneto que eu irei analisar é Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Ele foi escrito no Estoril de outubro de 1939, pertencendo ao livro Poemas, Sonetos e Baladas, conhecido também como Encontro do Cotidiano, mas só em 1946 que ele foi lançado no Brasil pela editora Gaveta. De tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Na primeira estrofe é dado destaque ao amor e ao zelo, que fazem parte da atitude de cuidar da pessoa amada, cultivando o amor para que ela não desapareça. Também podemos identificar o sentimento de entrega total à pessoa amada, e dependendo do que a pessoa faça, ele sempre vai se entregar a ela. Na segunda estrofe existe a antítese, na indicação de sentimentos opostos, que são riso e pranto, alegria e tristeza. Na terceira estrofe, aborda o fim das coisas, relevando que a morte pode causar o fim de um amor. Ao mesmo tempo, o autor deseja que a morte e a solidão não cheguem tão cedo, para que a pessoa possa desfrutar do amor. Na quarta estrofe é utilizada uma metáfora
para se referir ao amor, indicando que é uma chama. E uma chama, ela não é tão duradoura porque ela não dura para sempre. Assim fica expresso o desejo do poeta de aproveitar ao máximo o amor. E também existe um paradoxo com a utilização da palavra infinito, para que descreva algo que não dure para sempre. Bom, gente, vou falar de uma maneira bem resumida um pouco da vida de Carlos Drummond de Andrade. Ele foi poeta, contista e cronista e é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Ele nasceu em 31 de outubro de 1902 no interior de Minas Gerais. Desde pequeno, ele sempre demonstrava interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1918, ele foi estudar em um internato no Rio de Janeiro, só que no ano seguinte ele foi expulso por insubordinação mental, porque ele discutiu com um professor de português. E aí, ele foi para Bahia, né? E ele se formou em farmácia. Só que ele não exerceu essa profissão. Em 1925, ele se casou com Dolores Dutra e teve 2 filhos. O primeiro foi Carlos Flávio, em 1926, só que infelizmente ele só sobreviveu meia hora. E a segunda filha foi Maria Julieta, em 1928. Em 1930, ele publicou seu primeiro livro, que foi Alguma Poesia. E ele faleceu em agosto de 1987, com 85 anos. Algumas pessoas dizem que ele morreu por causa de sua filha, Maria Julieta, que morreu um tempinho antes, alguns dias antes. Carlos Drummond de Andrade foi reconhecido como um dos maiores representantes da segunda fase do modernismo no Brasil, sendo o precursor da poesia de 30. No seu período, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de evolução, com a concretização e a afirmação dos novos valores modernos. E nesse período, os artistas focaram na prosa e na poesia, onde eles tinham como preferência os temas sociais, nacionais e históricos. E a segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado, pois teve a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, que fez aumentar o desemprego, a falência de fábricas no Brasil, aumentar a fome e a miséria, e ainda teve o golpe de Estado causado pela Revolução de 30, que impediu assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes, e logo em seguida foi o início da Era Vargas, e o fim das oligarquias entre Minas Gerais e São Paulo, que ficaram conhecidas como a política do café com leite. E também com Getúlio Vargas no poder se aproximava a ditadura no país, com o Estado Novo. E esse foi o contexto histórico durante esse período, que foi bem conturbado. Assim como sua vida, o perfil de escrita de Carlos Drummond de Andrade variou muito com o passar dos anos. O autor produziu obras com versos livres, mas também resgatou estruturas clássicas como sonetos. Na década de 1970, o que foi muito presente em seus textos é uma postura irreverente e crítica ao mundo que está ao seu redor. Outro fator típico drummondiano é o uso de metáforas para descrever sentimentos e situações que acontecem ao seu redor. Drummond não só escreveu textos jornalísticos e crônicas, como também escreveu prosa, e para os especialistas é justamente um modo diferente poético que ele usou para retratar um mundo que o tornou o maior expoente da poesia modernista. Drummond apresentam 5 fases literárias. A primeira fase drummondiana, ou chamada também de fase gaúcha, ocorreu nos anos 1930 e tem como característica o uso da ironia e o colocalismo, os versos livres, a concisão e o uso de humor como uma forma de criticar e descrever determinadas situações. Como ponto essencial dos poemas da época é o gauchismo, gauche em francês significa esquerda, mas o termo não está relacionado apenas com a crenças políticas do literário. Outros aspectos que fazem parte do conceito são o pessimismo, o isolamento, a reflexão existencial e a dificuldade de se comunicar com o que está ao seu redor. O poema de 7 faces, escrito em 1930, é um exemplo dessa primeira fase. A fase drummondiana, ou a fase social, ocorreu entre 1940 e 1945.
e suas características são o engajamento político, os questionamentos sociais, a metalinguagem e o uso de formas livres, e a introdução de poemas com estruturas tradicionais. O poema A Flor e a Náusea, escrito em 1945, é um exemplo dessa segunda fase. A terceira fase, chamada de fase do não, ocorreu nas décadas de 50 e 60. Naquele período, o autor escreveu poemas mais complexos, que exploravam questões filosóficas e existenciais, como a memória, a morte e o tempo. Além disso, é possível notar uma valorização do formato de texto. São utilizados recursos fônicos e visuais que proporcionam uma experiência quase sinestésica. A quarta fase, chamada de fase da memória, ocorreu nas décadas de 70 e 80. Aqui houve um resgate do humor e da ironia, mas dessa vez isso está associado ao concretismo contemporâneo. A investigação social e os dilemas da existência continuam presentes, e o universo da memória é bastante explorado. A quinta fase, chamada de fase erótica, ocorreu no fim da vida do autor e não tem um período delimitado, pois poucos especialistas defendem essa parte da produção literária do mineiro como uma fase de fato. Porém, quem acredita nesse período aponta o erotismo e os textos curtos como características dos poemas. Bom, gente, eu vou falar agora a análise do poema No Meio do Caminho, mas antes eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Ele foi publicado em julho de 1928 e esse poema causou muita polêmica. As críticas que ele recebia eram mais relacionadas ao excesso de palavras que tinha. Um exemplo é a palavra tinha uma pedra, porque ela aparece em 7 dos 10 versos que tem. E esse poema, para alguns, ele é como se fosse um produto de um gênio e para outros é algo sem sentido, algo, sabe? E agora eu vou ler o poema para vocês. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, essas pedras citadas nesse poema, elas podem ser representadas como obstáculos, como problemas que surgem na vida das pessoas, que é apresentado, né, nesse poema como o caminho. E essas pedras, esses problemas, elas podem impedir a pessoa de alcançar o que ela quer na vida, sabe? E também no verso, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, o autor transmite a sensação de cansaço da parte dele e também de que ele nunca irá esquecer esse acontecimento da vida dele. Então, essas pedras, né, esses problemas, esses obstáculos, são algo muito marcante na vida da pessoa. E esse poema, tem uma teoria, né, sobre esse poema, que ele retrata sobre a biografia do próprio Carlos Drummond. Porque quando ele se casou, um ano depois, ele teve um filho chamado Carlos, e ele só sobreviveu por meia hora. E também tem um teórico que ele sublinha a palavra pedra, porque a palavra pedra tem as mesmas letras da palavra perda. Então, é como se esse poema fosse um túmulo para o filho dele e uma lição de como o Drummond ele conseguiu expressar esse acontecimento.